pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha só, deixa eu te falar. A gente vai falar sobre a segunda persona hoje. Sobre o segundo personagem no processo de inovação. Esse segundo personagem, ele se chama o experimentador. É aquele que coloca para game. É aquele que faz as coisas acontecerem. O inovador, ele é indesistível. O inovador é indesistível. Nenhuma barreira faz com que ele desista. Quer conhecer um pouco mais a fundo desse cara? Então faz o seguinte, vem comigo. Mas antes disso, para as pessoas também conhecerem mais sobre inovação, lembra de fazer o seguinte aqui, ó, aqui. Dá uma curtida, porque quanto mais você curte, o YouTube tem um algoritmo que ele faz o seguinte, ele dispersa isso para mais pessoas. E é de graça isso, entendeu? É conhecimento de graça. E isso é muito bom. Conhecimento é muito bom. Tá joia? Espero você fazer isso. Enquanto você faz isso, solta a vinheta. Até já. E hoje a gente continua o nosso bate-papo e a nossa conversa. A gente está falando sobre inovação. Falar em inovação, olha só o óculos novo para a gente inovar. Pra gente, se vocês gostaram, dá um likezinho aí no óculos gigante do Marcelão. No vídeo de ontem a gente falou um pouquinho sobre um tipo de inovador chamado antropólogo, que é aquele observador que ele observa com profundidade e propõe soluções para os problemas. Mas antes da gente falar do perfil de hoje, que é o experimentador, eu quero dizer para vocês o seguinte, que inovação nada mais é, de novo, reforçando, tá bom, pessoal? Inovação nada mais é do que aquilo que a gente faz a mesma coisa, mas de forma diferente para gerar resultados diferentes. Sabe quando Einstein disse assim, é loucura a gente continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias e querendo um resultado diferente? Então, aqui a gente propor fazer coisas diferentes para gerar resultados diferentes, entendeu? Com ideias, colocar elas em prática. Porque ideia a gente tem um monte. Nós brasileiros somos considerados o povo mais criativo do planeta. Porém, o nosso problema é que a criatividade, ela para na criatividade e na ideia. E quando a gente não pega essa ideia e coloca ela em prática, em ação, ela não se transforma em inovação. E o seu cliente compra isso. Seu cliente compra experiência, compra inovação. A gente falou um pouquinho sobre o perfil e a gente vai falar sobre 10 perfis inovadores. No vídeo de ontem a gente falou sobre o perfil antropólogo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o experimentador. E a palavra já diz, experimentador é aquele cara que gosta de experimentar. Experimentador é aquele cara que gosta de transformar a ideia no papel e colocar ela em prática. Experimentador é o cara indesistível. É o cara que inventou a lâmpada e que disse, eu não falhei, eu simplesmente descobri milhões de formas de não conseguir fazer aquilo. E aí ele conseguiu uma forma de conseguir fazer aquilo. É igual aquele cara do aspirador de pó que falhou 5.000 vezes. Ele construiu 5.000 protótipos até acertar. Esse é o experimentador. O experimentador é aquele que não desiste, é aquele que coloca a ideia do antropólogo em prática e faz ela dar certo. Tá entendendo? Marcelo, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso pelo seguinte. A gente está trazendo agora à tona, a gente está começando a reabrir o comércio. A gente está começando a voltar ao trabalho secular de uma forma diferenciada, como todo mundo disse aí, que é o novo normal. E aí a gente precisa, dentro desse novo normal, entender a importância de inovar. Fazer a mesma coisa que você está fazendo aí dentro do seu segmento, porém de forma diferente, porque o seu cliente agora, ele compra segurança, ele compra sentimento de encantamento, ele compra innovation.
e a importância de você ter perfil inovador dentro da sua empresa. E por isso que eu estou falando um pouquinho de cada um deles. O primeiro foi o antropólogo, o segundo agora o experimentador, que é o cara que põe as coisas em prática, é o que transforma a ideia em algo tangível, em algo pegável, certo? É um videozinho curtinho mesmo. É o prototipador, é o cara que gosta de protótipo, que constrói as coisas com as próprias mãos, sabe? É o cara que, se você precisa de um interruptor diferente, ele vai lá e vai construir. Se é um cara, se você precisa de um filtro diferente, se você precisa de uma forma diferente de fabricar aquilo e aquilo ainda não existe, ele não vai desistir porque aquilo não existe. Ele vai fazer com que aquilo exista e ele vai tirar do papel e vai colocar isso em prática. Ele vai repetir, repetir, repetir. É aquele cara que transforma as ideias cada vez mais. Ele não para enquanto aquilo não for o melhor, o mais rápido possível e o mais barato possível para a sua empresa. O antropólogo é aquele que observa, o experimentador é aquele que experimenta. Preste atenção, porque você precisa começar a olhar para a sua equipe, nesse novo normal, de forma diferente. Você começa a visualizar de forma diferente a importância de cada uma dessas personagens, dessas pessoas dentro da sua empresa. Tá entendendo? E a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é o seguinte: dá uma olhada na sua empresa. Porque a última tarefa foi você olhar, você observar, você trabalhar como antropólogo e propor aquelas inovações que te incomodam, certo? A tarefa como experimentador é o seguinte: coloque essa zorra em prática. Coloque essa parada em prática, certo? É você pegar aquilo que você acredita verdadeiramente que vai fazer diferença na sua empresa, mas que ainda assim você nunca colocou em prática, de repente por um medo de alguma coisa ou porque isso não existe no mercado ainda. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se isso não existe no mercado ainda, você está vacilando em não ser o primeiro a colocar isso para rodar no mercado. Certo? Porque o cara do aspirador de pó, ele tentou 5.000 vezes. O cara que inventou a lâmpada, ele tentou milhões de vezes até dar certo. E não existia, né? Então, o que é que não existe dentro do seu negócio ainda? Coloque ele em prática. Faça acontecer. Tá joia? E conta aqui pra mim como é que foi. Grande abraço.